primeiro papel que esse fazer poético cumpre é de ampliar essa consciência da transformação de si, da linguagem do outro. Eu poderia citar vários exemplos, mas eu vou citar só um de uma leitora que está fora desse círculo de leitoras especializadas, da crítica, ou do ensino de literatura, ou da pesquisa, ou do próprio campo da autoria, que é uma moça trabalhadora aqui da UNEB, a Universidade do Alto, que no dia do lançamento do meu livro, alguém esqueceu um exemplar, ela leu no intervalo, enquanto a gente saiu para tomar banho, se arrumar, e voltou. Quando eu entrei no banheiro para terminar as coisas que eu ia apresentar uma performance, ela lavando o banheiro começou a comentar o meu livro e os poemas. Eu perguntei, mas como você está falando isso? O nome dela é Sandra. Se o livro nem foi lançado, vai ser lançado agora. Ela falou, alguém esqueceu ali em cima da mesa, eu li e ela começou a comentar. Ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela, olha, eu li a sua poesia e eu descobri que a mulher pode gozar de várias formas e da maneira como ela quiser, não como o outro determine ou diga que ela tem que gozar. Eu, palavras de Sandra, conheci homem com 16 anos, mas só com mais de 30 que eu fui descobrir o que era o orgasmo. Eu nem sabia que existia essa palavra orgasmo, mas eu pensava que eu estava tendo orgasmo. Quando eu descobri que não, que o orgasmo é um momento de libertação, de você se conhecer, de você se permitir através do contato com o outro. Eu fui ficando assim, olhando para a cara dela, ela falando tudo isso, e depois de algum tempo, dei o livro a ela, depois de alguns meses eu encontrei ela num samba, na rua, aqui num bairro popular em Salvador. E ela começou a falar novamente. Ela disse que só tinha estudado até a 5ª série, mas que ela gostava de ler poesia, que agradeceu por ganhar o livro, não tinha dinheiro para comprar no dia. Então eu acho isso, que se a poesia coloca algo transformador na vida da pessoa, que pode ser um mínimo de transformação, pode ser uma centelha que seja lançada, eu acho que ela já cumpre o seu papel social. Olha, a poesia, eu não gosto de usar essa palavra útil, mas a poesia foi transformadora na minha vida por me desarrumar, por me implantar uma série de incertezas e de estimular a vontade de transgredir e entender que essa transgressão, as formas, aliás, de transgressão, elas se conectam. Então, quando você transgride escrevendo poesia, que eu não consigo separar, a leitura da poesia numa sociedade que diz a todo dia que o mercado editorial não comporta a edição de livros de poesia, porque não há leitores para poesia, que tem um modelo do que deve ser publicado. Então, ler poesia numa sociedade que o mercado editorial está organizado a partir de outros interesses, para mim já começa sendo um ato de transgressão. Escrever, como para mim é um esforço, um processo de desenvolver a consciência do que a gente pode transformar na linguagem, é uma transgressão. E não que eu vá vivenciar tudo aquilo que eu escrevo, né? Porque a gente sabe que literatura é desdobramento, mas conectar que a poesia, ela surge desse cotidiano, ela pode voltar para esse cotidiano. Então a poesia, ela foi importante, continua sendo importante na minha vida, para entender que as formas de transgressão, elas dialogam. Eu transgrido escrevendo, lendo e vivenciando essas transgressões que outros fizeram ao escrever e que vão impactar a minha vida de alguma forma. Então eu acho que como a poesia desloca a gente da normalidade, do comportamento generalizante, é a possibilidade de nos assustar para a gente perceber que alguma coisa não está normal nesse cotidiano aí que envolve tanta gente. Eu acho que ela é cada vez mais necessária. Ai, gente, eu sou sagitariana. Dizem, né, as interpretações que a gente conhece até então, que Sagitário é inquieto, né, tem essa coisa desse facho, que é desbravador, que só sente prazer quando está descobrindo, conhecendo, como disse Fernando Pessoa, é eterna novidade do mundo, né, mais ou menos isso que ele fala no poema de Alberto Caeiro, que ele fala que o espanto que uma criança tem ao perceber que nascera deveras, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente. Então, se é que isso procede,
eu me vejo como essa pessoa inquieta e que não consegue seguir uma rotina, estar sempre no mesmo lugar, estar no lugar. Eu não sou aquela pessoa que eu vou chegar e você vai dizer, ó, Daniela, seu lugar é esse aqui, ou nessa sala, ou nessa instituição, ou nessa sociedade. Eu vou ficar ali um tempo e depois aquilo já vai me inquietar. Todo dia a repetição me inquieta. Eu sempre vou buscar algo que me faça descobrir outros mundos. Se isso procede, que dizem que é uma característica sagitariana, eu me vejo assim, eu acho que aí se isso tem algum, não sei se tem influência não na poesia, mas se você for olhar o último livro meu, que é Inúmera, não tem uma temática. Ele está organizado em 5 partes. Não tem uma mesma quantidade de poemas em cada parte. Ao mesmo tempo que está falando de infância, está falando de reflexão sobre a linguagem poética, está falando da questão erótica, que alguns acham que é pornográfica, a questão da memória, a transgressão de não aceitar os rótulos que a sociedade impõe a nós mulheres. Então eu sempre terei uma dificuldade de me organizar em torno de um tema, ou seguir um caminho, ou de repetir sempre as mesmas coisas. Eu sou uma pessoa inquieta, eu faço pelo menos 3 coisas ao mesmo tempo. O poema comporta o mundo, né? E o poema eu acho que é o espaço das vastidões, mesmo que a gente fale de coisas mínimas. Aí eu estou falando de imagens, essas coisas, né? Não tem como determinar. Mas talvez o que não caiba no poema, assim, segundo a minha perspectiva, é a necessidade de explicar alguma coisa. Eu acho que a mania de explicação ou a conceituação tira a mística da imagem poética, né? Quando você entra no poema já para explicar algo, e tem poetas que fazem poesia explicativa, infelizmente, né? São aqueles que eu não gosto de ler. Eu acho que você tira essa mística e essa possibilidade de provocação, que é o diálogo, que é o momento que a gente tem para dialogar com quem vai ler, que a gente não pode determinar quem vai ler. Então, assim, de imediato, algo que eu leio, pode ser que outras coisas não caibam no poema, mas a explicação, a conceituação, eu acho que não é do mundo poético. Para mim não cabe. Então, minha luta com a linguagem é fazer um largo desvio para não passar por isso aí. Qualquer possibilidade de determinismo será perigosa, será uma armadilha, né? Eu não sei se existe um modo feminino, um fazer poético feminino. Eu acho que existem formas de se relacionar com o mundo, com a linguagem, consigo mesmo, né? Suas escolhas, suas altas percepções. Voltando à poesia erótica, não é que haja um determinismo, mas o lugar ocupado pela mulher, para ela se apropriar da linguagem, para ela trabalhar a linguagem, para ela transgredir, transformar a linguagem para escrever sobre o corpo, o prazer, esse abismo dos corpos e da descoberta, pelas leituras não teóricas que eu estou falando, leituras poéticas que eu tenho feito, tem suas diferenças. Agora, eu acho que não seria o caso a gente falar que há um modo que congrega todas as mulheres e que esse modo é o fazer poético feminino. Eu acho que são várias opções, vários caminhos, mas que esses caminhos congregam a experiência artística de muitas autoras. E aí eu não sei se eu daria um nome, fazer poético feminino, mas a própria escolha de imagens, a própria arquitetura do poema, às vezes, que os homens me perdoem, eu também não gosto de generalizações, mas nós temos uma tradição de escrita erótica feita por homens que usam imagens que já nos cansam, imagens que não promovem esse salto transgressor da libertação, e também o outro não vai poder nos libertar, né? Então, eu acho que
é um duplo desafio. A mulher escrever poesia, porque historicamente nós sempre escrevemos, se nós formos falar só da literatura brasileira, sempre escrevemos, mas sempre fomos invisíveis ou baixa representatividade nos espaços de consagração, né? O livro didático, a pesquisa, as academias de letras, as publicações, né? O espaço do mercado editorial, sempre escrevemos e sempre fomos subrepresentadas nesses espaços. Então o primeiro desafio é esse, se apropriar para ocupar espaços. E o segundo é romper com algumas imagens que já se tornam repetitivas na poesia, né? Eu acho que eles são um exercício para se libertar, porque não acredito que há o grau máximo da libertação. Libertação é um processo, né? Uma dilatação. E aí, como eu não estou nesse grau máximo, eu estou no processo, até no processo de descolonização mental enquanto mulher, eu acho que escrever, assumir essa experiência erótica a partir da linguagem poética é um exercício de libertação, uma consciência que vai se dilatando de uma dupla libertação, né? A libertação do corpo no mundo é a libertação da palavra no poema e o exercício de que você pode falar desses atalhos aí do corpo e do prazer, superando ou rasurando os discursos que estão aí, né, objetificando, determinando como as pessoas têm que sentir prazer. Se você for olhar os discursos que circulam aí, os discursos que são acolhidos de forma midiática, são discursos imperativos, né? Uma parte aí dessa música de consumo instantâneo sempre fala do imperativo, né? Faça isso, faça aquilo. É a propaganda que vai usar o corpo da mulher, tem uma linguagem imperativa. Tudo tem uma linguagem imperativa, né? A propaganda do carnaval, a novela, né? Enfim. E aí isso me cansa, então eu quero também me libertar desses discursos, mas para me libertar desses discursos eu tenho que me descolonizar também enquanto mulher que não está a parte dessa sociedade, né? Minha mãe foi criada numa sociedade como essa, eu fui criada nessa sociedade. Minha filha, não posso isolar minha filha numa ilha que é a casa da gente, porque ela vai ter experiências em outros lugares que não são a nossa casa. Então, estar nesse contexto, mas com a consciência de que é preciso ultrapassar esses discursos. Então, eu estou nesse processo de ultrapassar, de rasurar esses discursos. Então, para mim, é uma possibilidade de libertação, um processo que não foi concluído ainda. Se tivesse sido concluído, eu não ia mais escrever esse terceiro livro, né? Porque a questão já estaria resolvida. Acho que poesia a gente escreve quando as questões não estão resolvidas, né? A poesia serve para isso. Eu acho que existe limite para a crítica. Eu acho que o limite da crítica é o diálogo com o texto literário. Acho que a crítica é literária, a crítica não é crítica da personalidade, da vida privada. Aqui na Bahia tem um grupo com o qual eu não me conecto, mas é um grupo que tem assim, bastante circulação, principalmente nas redes sociais, que tem um vício, que é um vício que para mim é abominável, que faz a crítica literária, mas quando você se depara com o texto crítico, não está ali em jogo uma leitura da obra poética ou da narrativa escrita por A, B ou C. Está ali o ódio que o autor da crítica alimentou por uma série de questões daquela pessoa, então ele aproveita a oportunidade. Fulano lançou um livro, eu tenho um ódio alimentado, enrustido, engavetado com essa pessoa. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler o livro, mas eu não vou criticar a linguagem poética, eu vou criticar a pessoa. Então eu já vi críticas assim, abomináveis, não vou citar o nome nem da pessoa criticada, nem do crítico, em que uma pessoa daqui da Bahia se referiu a um livro de poesia de uma autora, também baiana, e começou a fazer, como se diz no popular, chacota da opção espiritual dessa pessoa.
Entendeu? Aí começou a desviar o foco. Para mim, o limite da crítica é o diálogo com o texto literário, né? E tem essa vertente da crítica, eu tenho conversado muito com amigos e amigas assim, do campo literário, é uma vertente fálica. Em sua maioria, essa vertente da crítica tem uma representação masculina muito forte, fálica, e que só enxerga a qualidade literária nos seus pares, ou seja, os outros falos. Então, aí eu volto para aquela questão de como ler a poesia escrita por mulheres, como ler a poesia erótica escrita por mulheres. Se é uma crítica que também vem embebida de alguns preconceitos e de alguns estereótipos em relação. E em certos momentos não dá, essa vertente da crítica não consegue separar todo esse referencial do estereótipo, do ódio enrustido, do que está ali, que é a beleza do texto literário. Né? Acho que poesia, como se diz e repete, não é bula de remédio, não tem só uma possibilidade de apropriação, de interpretação. Então, pode agradar, pode bater a onda, pode não bater, mas desde que a crítica se refira ao texto, às opções de linguagem que o autor, a autora fez, se consegue avançar na sua trajetória de criação literária, se estacionou, se transformou num receituário, se as imagens são impactantes, como é que anda o ritmo. Claro que eu não sou formalista, mas tem alguns elementos que são fundamentais para o funcionamento do texto poético. Então, o que me irrita é essa crítica que esquece. Se é crítica literária, ela tem que se debruçar sobre a linguagem literária e não sobre outros fatores, né? Eu, nos últimos anos, tenho transitado muito. Eu estou falando de trânsito de deslocamento geográfico mesmo. E transitados por espaços bem diferentes, né? Eu sou professora da universidade, então um trânsito é a sala de aula na universidade. Fui professora até pouco tempo da escola pública, então tem a sala de aula na educação básica. E tem o espaço onde a gente encontra leitores, que são os eventos especializados, né? Feiras literárias, livrarias, seminários. São os espaços convencionais, vamos dizer assim, que a gente encontra leitores de poesia. Eu tenho repensado sobre isso, se não há leitores, ou se há poucos leitores, ou se deveria haver mais leitores. Quando eu rompi o trânsito e fui para outros espaços, o Sarau, num bairro afastado do centro, festivais de música que tem multidões, e dentro de um festival desse você consegue fazer uma roda de poesia, você consegue fazer com que as pessoas parem e ouçam a poesia. O espaço da rua, a ação performática em plena rua movimentada, onde funciona o comércio da determinada cidade, ou na feira livre, ou no açougue, onde as pessoas estão trabalhando, ou no supermercado. Então, acho que a ação performática me fez transitar por outros espaços, que não são aqueles espaços que a gente já espera encontrar leitores. E eu acho que a leitura é a leitura que não é só do contato com o livro, com a palavra escrita. Você falar poesia, você encarnar no seu corpo a poesia, você também está provocando as pessoas. E as pessoas vão parar, vão te ouvir, elas vão ler o seu corpo, que está todo, entre aspas, contaminado com a poesia. Então, se eu acreditar que a leitura poética ela vai depender do livro, da palavra escrita, eu vou excluir uma grande multidão, eu vou excluir uma vastidão de pessoas, que são as pessoas não alfabetizadas, não escolarizadas. E esses trânsitos que eu tenho experimentado, eu tenho encontrado leitores e vivenciadores da poesia que não têm escolaridade básica, e que sentem, que ouvem, e que dão retorno, e que falam. A escola, e principalmente o livro didático e as dinâmicas da escola, são dinâmicas que afastam os sujeitos da linguagem poética, porque a linguagem poética entra lá para ser dissecada, para fazer análise sintática, na maioria das vezes. Mas
A escola também pode ser um espaço de vivenciar, se contaminar com a poesia, contaminar o corpo, contaminar o cotidiano, a vivência. E aos poucos nós vamos encontrando pessoas interessadas em inserir a poesia no seu cotidiano, né? Associar suas vivências mais corriqueiras e associar com a leitura poética. Enfim, eu tenho encontrado assim situações que me fazem desconfiar disso. Claro que eu não estou sendo inocente, mas a própria universidade que transforma a poesia em objeto de pesquisa, tem como você burlar isso? A primeira coisa que eu faço quando eu inicio um semestre na universidade é não trabalhar texto teórico nenhum, porque eu sou professora de literatura. Então, durante um mês, nós fazemos leitura literária. Na verdade, eu escrevo por uma necessidade vital. Para mim, a linguagem poética é vital, é imprescindível. Eu não consigo ficar sem ler, eu não consigo ficar sem escrever. Não escrevo com um compromisso determinado. Não, eu vou escrever porque eu preciso lançar um livro em 2016. Então eu tenho que escrever esse livro porque eu lancei Número em 2011. Meu Deus, já são 5 anos, eu vou cair no esquecimento no mercado literário. Então eu vou escrever compulsivamente que eu preciso lançar um livro em 2016. Não é isso. Eu escrevo sempre. E vou escrevendo e vou colecionando, e daquela coleção eu percebo que sai um projeto de um livro, que o livro não é algo aleatório, é algo que a gente pensa, a gente dá um formato, a gente dá um corpo, a gente dá uma aura, aquilo ali que a gente chama de livro. Então não escrevo porque eu tenho obrigação de escrever, porque a média dos consagrados é publicar a cada 2 anos. Sendo que tem uns consagrados que são mais consagrados ainda, que publicam um livro por ano, ou até 2. Então, mas a média é o intervalo de 2 anos. Se a gente for olhar aí essa trajetória dessas figuras consagradas. Então, já estou fora dessa consagração, porque já tem 5 anos que eu publiquei meu último livro. É o intervalo que eu dou para dialogar com outras pessoas, né, conectar a minha escrita a outros dizeres, a outros falares. Então eu estou interessada nessas duas coisas, manter essa necessidade vital, que é escrever e ler, literatura e poesia em particular, e segundo, estabelecer diálogos. Se por acaso eu dialogar nesses trânsitos da vida com os consagrados, ótimo, mas isso não é o meu foco, não é a minha meta. A minha meta é ampliar as possibilidades de diálogo com leitores especializados, não especializados, com outras mulheres escritoras, com o pessoal que está no campo da edição alternativa ao grande mercado.